O grande fato político de ontem, domingo, foi a resistência à prisão de Roberto Jefferson, presidente do PTB, o homem que revelou o mensalão, sacrificando-se, não, porque ele mesmo estava envolvido, abriu uma caixa de Pandora da corrupção daquela época. Depois do mensalão veio o petrolão e a gente viu que foi o maior esquema de corrupção do planeta Terra. Agora ele resistiu a uma ordem ilegal, inconstitucional, todo mundo sabe. Pobre Polícia Federal que tem que cumprir esse tipo de prisão, de ordem de prisão. Todo mundo sabe, só que houve a passividade do Senado, o Senado é responsável por isso também, né? Por causa do senhor Rodrigo Pacheco, que sentou-se em cima de requerimentos de senadores que poderiam ter cortado o mal pela raiz. É um inquérito sem Ministério Público, um inquérito em que o próprio interessado é envolvido, isso é absolutamente ilegal em termos jurídicos, né? E foi em frente, e está aí até hoje. E a consequência foi essa reação, né? Discorda-se totalmente dos termos usados em relação à ministra Carmen Lúcia, mas compreende-se também o tipo de reação desesperada desse homem que já havia sido preso ilegalmente. Ele sequer está sob a jurisdição do Supremo. Ele não tem foro privilegiado, está tudo ilegal. E, como eu disse, graças ao Senado, o mal não foi cortado pela raiz. E aí avolumou-se. Vai ter que ser resolvido pelo novo Senado, que assume em fevereiro. Mais uma vez, o New York Times se manifesta sobre os excessos do judiciário brasileiro. Não são só excessos, são ilegalidades. Qualquer estudante de primeiro semestre de direito sabe que um juiz não pode votar nem contra nem a favor num processo no qual ele tem interesse. E os juízes estão votando como ofendidos contra o ofensor. Não pode. Caso de Roberto Jefferson, por exemplo. Assim como inquérito que não tem Ministério Público, que se baseia num regimento interno cujo artigo foi derrogado pela Constituição, né? Pegando gente que não tem foro privilegiado no Supremo. Tudo isso vai ser resolvido em fevereiro, a partir de fevereiro, com o novo Senado. Porque atualmente o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se recusa a permitir que o mal seja cortado pela raiz. Agora já é tarde. Ele não pôs em votação os requerimentos que pediam para examinar essas decisões ilegais de ministros do Supremo. Por outro lado, o New York Times pergunta se nós somos eleitores imbecis que precisam de um tutor para dizer o que nós podemos e o que nós não podemos ouvir, como se nós fôssemos idiotas incapazes de discernir as mentiras, a verdade. Além de tudo, é uma interferência na liberdade de opinião que deveria ser o máximo de uma campanha eleitoral. Total liberdade de opinião, de discussão, de manifestação, de ponto e contraponto. É a Justiça Eleitoral proibindo isso. A Justiça Eleitoral deve ser um mero administrador burocrático de eleições. Porque a Constituição, no artigo 5º, diz que é livre a expressão do pensamento, vedado o anonimato. Mas a Justiça Eleitoral está indo muito além da sandália, muito além. E esperamos, portanto, que o novo Senado corrija isso, para que voltemos ao devido processo legal e às liberdades previstas na Constituição de 88. De Brasília, Alexandre Garcia.